Olá, nesta aula vamos entrar no tópico de Git intermediário e com o Git básico, eu creio que você já é capaz de desenvolver qualquer projeto em Git com outros colaboradores. É literalmente o básico e para isso dei vários exemplos do módulo passado. Aí neste módulo intermediário vamos voltar um pouco mais para a teoria, mas continuando ainda exemplos práticos em algumas aulas. E aqui eu vou apresentar alguns comandos que vão te ajudar muito, mas que não são estritamente necessários para trabalhar com Git. São tipo utilitários. E o principal desse módulo, você vai aprender a lógica dos tipos de branches diferentes e o fluxo de trabalho, né, com o Git para quando estiver trabalhando com outros colaboradores. Então, como padrão nosso, vou dar um resumo geral do que vamos comentar nesse módulo. Primeiro, mais importante, que será mais teórico, vamos falar dos tipos de branches diferentes, como a master, a development, a feature, a release e hotfix. E como elas se comunicam entre si. É uma organização com branches que você vai aprender aqui, e possivelmente um primeiro modelo de fluxo de trabalho com Git, um modelo inicial. Pode ser mudado dependendo de onde você trabalha. E também tem outras branches, tá? Aqui são algumas que já tive contato em alguns projetos, mas podem muito bem existir outros tipos, como a pré-release, por exemplo. E a depender de alguns critérios, quem está organizando o projeto pode criar mais branches. Falaremos um pouco das branches desatualizadas, exemplos de como acontecem e como resolver inicialmente utilizando merge. Tem a possibilidade de utilizar o rebase também, mas ele pode ser problemático dependendo do uso. Então vamos falar só do merge por enquanto aqui, nesta segunda aula. E depois sim falaremos sobre rebase, que é uma outra forma de juntar as informações de branches diferentes, mas de uma forma diferente também. Uma forma que não cria commit e que fica difícil de um colaborador seguir o que foi feito no histórico, dependendo do uso inapropriado dele. Então, vou explicar o que ele faz exatamente e um exemplo ótimo de utilização dele. Vou comentar também o uso dos comandos stash e pop juntos para alternar branches em desenvolvimento. Em alguns momentos do seu projeto, você terá que alternar localmente branches, né? E enquanto estiver em desenvolvimento, antes de dar o commit. E esses dois comandos permitem que você alterne sem precisar dar commit no que você está trabalhando. É, é muito útil esses dois comandinhos aqui. E por fim, falaremos das tags, que é uma funcionalidade da maioria das VCS do Git, como Git, para marcar pontos específicos da história do projeto. É geralmente usada na release ou master e falaremos um pouco disso. E como padrão nós também, no final desse módulo, vou dar uma recapitulada geral no que vimos. Então, para começar essa aula 1, será analisado agora cada branch de forma mais específica que eu comentei lá. E uma nova branch para trabalhar em um desenvolvimento se chama feature. E ela começa quando, dentro de uma específica branch, development, por exemplo, é dado o seguinte comando: git checkout-b espaço apenas o nome. É interessante que o Git Checkout sozinho, ele alterna branches, né? Tipo, já tinha ensinado sobre isso. Mas se adicionar a flag "-b na branch que você está, ele vai e cria uma cópia. E você já entra nessa cópia. Então, a flag "-b, ela faz a criação de uma branch a partir de uma outra. E após isso, o desenvolvedor pode, como explicado anteriormente, criar commits. Então, assim naquele segundo commit que está aparecendo na imagem da development, é feito uma nova criação de uma branch, que é uma feature, né? Então é ramificado do segundo commit do development, um outro trabalho. E nesse outro trabalho são criados três commits. Né? E todos os commits são salvos no histórico dessa branch, para posteriormente ser mergeado no development ou não, né? Dependendo. E pode ser excluída sem problema nenhum. E assim como explicado anteriormente, features são criadas independentes uma das outras, sem interferência entre elas. São desenvolvimentos particulares. Cada desenvolvedor decide os melhores momentos para dar os seus respectivos commits, como mostrado na figura. E todas as features, independente de quantas existam,
começam com uma branch e terminam com merge request para futuramente ser excluída na branch de origem, de onde ela foi ramificada. E a partir da development, por exemplo, são criadas branches que, no fim, são dados merges na própria development. E na branch development, como ilustrado abaixo, pode existir commits anteriores, já que é uma branch de desenvolvimento contínuo do projeto. E o Git permite acesso a qualquer commit que seja. Todos os commits são salvos no histórico, um fluxo progressivo de informações. E este exemplo aqui ilustra o que veremos nas próximas aulas quando existe uma branch desatualizada e quer dar merge no development. E com isso o Git acusará erro ao tentar dar push na branch para o repositório. Isso é bastante comum de acontecer. E como o nome já diz, a development é uma branch de desenvolvimento dos integrantes com o propósito de, em um momento, ser dado merge a uma branch mais estável, né? A lógica é sempre isso. Desenvolver dando merge em branches mais estáveis até a final. E a mais estável nesse nosso exemplo aqui, após o development, é a release. A branch da release pode haver commits anteriores, e é uma branch mais estável, onde os desenvolvedores da development os desenvolvimentos da development foram validados. Mas ainda é necessário testes ou mais algumas atualizações, né, para um dia ser dado merge na branch oficial do projeto, que seria, nesse nosso exemplo aqui de fluxo do Git, né, seria a branch master. E além de todos esses tipos de branches citadas, existem as branches do tipo hotfix, né, que são essas em vermelhinho destacadas na imagem. Elas são responsáveis por consertar bugs, graves ou não, e serem dados merges literalmente nas branches development e release. É uma característica da branch hotfix ter um tempo de vida curto, indicado por essa flechinha curta, né, da hotfix. Só tem um commit e depois disso acaba. E isso é representado na imagem, né? Com um commit apenas. A hotfix é uma correção pontual. Então ela nasce, ela é criada, né? É feita a correção e já é dado merge em algum local. E a sua principal diferença entre a feature é essa mesmo, o tempo de vida curto. A feature você pode ficar tempos desenvolvendo nela, criando vários commits, né, dependendo do seu progresso e depois voltar dado um merge. Já a hotfix não, a hotfix é um problema pontual, você vai corrigir algum bugzinho pontual com ela, de preferência um commit só, e já dá merge em todas as branches mais estáveis que tiver. E é assim que depois que ela dá o merge nas branches mais estáveis, ela é excluída. Aí só para reforçar toda essa lógica, que é complicado, vendo pela primeira vez, né? Eu tenho certeza disso, que eu também achei complicado. Vou explicar com mais detalhes essa imagem, que é uma imagem geral, né, desse fluxo que fomos evoluindo aos poucos. Observe o primeiro commit da branch development. Ela tem uma seta vermelha que vai para release. Isso significa que naquele commit na development foi feito um merge na release que gerou um commit na release. Né? Foi feito isso porque neste ponto do tempo de desenvolvimento a development já passou por testes e vai ser anexada à release. Né? Por isso que é feito isso. Aí o segundo commit da development foi criado por um terceiro desenvolvedor que adicionou alguma funcionalidade. Aqui deveria ter uma outra linha chamada Feature 3 para mostrar o que essa pessoa fez e inseriu nesse segundo commit, né? Mas foi omitido, senão iria poluir muito essa imagem. Aí o terceiro commit da development foi criado a partir do primeiro hotfix. Alguém encontrou um bug na release, corrigiu rapidamente tanto na release, criando um commit nela, quanto na development, criando um terceiro commit. E aqui lembre-se, commit é uma branch de curto tempo de vida, que serve apenas para correções rápidas na release e na development. E foi neste terceiro commit do development que dois desenvolvedores, Pedro e Amanda, por exemplo, se basearam para criar seus próprios desenvolvimentos. Ao puxar o terceiro commit do development e criar branch para ambos, são criados nisso os primeiros commits nas branches Feature 1 e Feature 2. Aí Pedro, com sua Feature 1,
cria 4 commits ao longo do tempo, com pequenos desenvolvimentos que foram adicionados na sua branch local. Aí, enquanto isso, a Amanda cria 3 commits na sua feature 2 ao longo do tempo. No fim de suas branches, ambos desenvolvedores precisam subir suas modificações para development. Aí a Amanda sobe primeiro as suas modificações. Ela faz o merge com a development e cria na development o quarto commit. O quinto commit no development foi um quarto desenvolvedor que criou, mas que eu também não dei detalhes, senão eu iria poluir muito. Mas aqui nesse sexto commit, Pedro, vamos dizer assim, por exemplo, já está satisfeito com o seu trabalho, né? E faz um merge para development. Só que lembre-se que eu tinha comentado, o merge sempre cria um commit, que nesse caso é o sexto da development. E ao passar do tempo, é identificado um bug na development, por exemplo, que precisa ser arrumado logo. Então é criada a segunda branch hotfix, que é feito o merge na development, criando assim o sétimo commit. E decidiram no projeto, sim, vamos dar um exemplo, que o sétimo commit já estava estável o suficiente, né? Depois de passar por uma bateria de testes para validar todo o trabalho feito, do primeiro ao sétimo commit dela, né? Então, sabendo disso, é feito o merge da development para a release, assim criando o terceiro commit da release. Lembra? A development é mais estável que as features e a release é mais estável que a development. E o que seria mais estável que a release? Uma possível existência de uma master no projeto. E a ideia aqui é que a release, né, como eu comentei, ela é a mais estável. Então, a development é a branch de desenvolvimentos e as features são os desenvolvimentos pessoais de cada um. A feature 1 até a release, imagina que cada linha são camadas de segurança, entre aspas, assim, para que o que foi criado na feature 1 chegue mais estável na release sem bugs, passe por mais testes. Até chegar na release, já foram feitos testes suficientes para o desenvolvimento não ter nenhum bug. E se tiver, é corrigido pontualmente e dado merge novamente. Essa branch release poderia muito bem ser o código que está em uma plataforma web, por exemplo, para o acesso de um cliente, e a development seria o código onde estão desenvolvendo uma nova versão da plataforma web, por exemplo. Seria essa a lógica. E outra coisa, podem existir as branches pré-release e master oficialmente. Dependendo da equipe julgar se são necessárias mais duas branches em todo o fluxo de trabalho do seu projeto. Foi uma coisa que eu tinha citado anteriormente, né? Porque é aquilo que eu comentei, adicionar essas branches a mais vai aumentando o nível de segurança do desenvolvimento, ótimo, tendo mais garantias que não foi inserido bugs, perfeito. Mas ao mesmo tempo, adicionar mais branches significa mais trabalho para manter esse fluxo funcional, atualizado. Os merges, os testes, enfim, e é algo a ser discutido, né, se vale a pena. E a base que eu mostrei é essa, né, de todo o que se espera de um fluxo em Git, de desenvolvimento em Git. E só digo que pode haver algumas modificações a mais nesse fluxo quando for trabalhar em uma equipe, né? Às vezes não tem a release e tem, em vez dela, tem a master, por exemplo. Mas a development é sempre padrão de ser utilizado. E as features mudam, né, de nome para cada uma pessoa que vai criar ela. Aí, espero que tenham entendido um pouco sobre as branches que podem haver no seu projeto. E lembre-se que podem sempre assistir novamente essa aula. É um conteúdo meio maçante mesmo para entender de primeira, eu acredito nisso. Mas aos poucos, quando estiverem em um projeto que tem essas branches mesmo, vão pegar o jeito bem rápido. E obrigado por ter assistido essa aula e nos vemos na próxima.